Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai ver o Temporal Difference Learning, que é um método que vai permitir a gente avançar bastante. Então eu vou colocar aqui para você, Temporal Difference, opa, esse E aqui ficou meio borrado, e Learning. E a gente vai chamar este método, de uma forma mais íntima, de métodos do tipo TD, tá? Então, Temporal Difference Learning é um método, ele deriva de Monte Carlo. Então, tudo que a gente viu até agora sobre Monte Carlo é um método episódico, onde a gente tem sempre os... Vamos falar aqui, vamos normalizar aqui para essa introdução, que a gente vai falar de state value, ok? E a mesma coisa se aplica para action state pair, para o cálculo desses valores action state value, ok? Então a gente vai usar o state value apenas para introduzir o conceito, mas a mesma demonstração que a gente fizer aqui vai valer para action value. Então, no Monte Carlo, a gente vai estimando os valores de state value no final de um episódio de uma forma descontada em todos os pseudocódigos que a gente estudou em toda a metodologia. A gente faz isso do último episódio para o primeiro, descontando os valores de G de ganho e melhorando essa previsibilidade, essa estimativa, né? O Temporal Difference, que é o TD, ele é um Monte Carlo, só que ele na verdade, ele representa bloquinhos de Monte Carlo. E na hora que você, então, tem bloquinhos de Monte Carlo, que é o método TD, você consegue otimizações importantes no processo de estimativa. Então, quando a gente estava olhando lá o Dynamic Programming, DP, a gente tinha sim um processo que utilizava o bootstrapping. Então vamos lá, o que era o processo de bootstrapping, Rafael? O bootstrapping, se você lembrar que a gente já definiu, era um método em que você usa os valores correntes de estimativa, obtém uma nova estimativa a partir de uma transição e melhora a estimativa anterior. Então, numa transição de um estado S0 para S1, você tinha já uma estimativa de state value em S0, e quando você faz a transição para S1 recebendo a recompensa, você também melhora essa estimativa. Então, esse é o processo de bootstrapping. Então, Dynamic Programming usa bootstrapping, Monte Carlo não utilizava, porque era um método episódico que você só fazia o ajuste no final do episódio. Agora a gente volta com o método TD, usando algo bom de Dynamic Programming, que é o bootstrapping, e tentando conectar isso, conectando de fato isso com os conceitos de Monte Carlo. Então você acaba tendo uma certa associação das vantagens de cada um daqueles dois métodos, mas ainda tendo uma cara muito forte de Monte Carlo nesse processo. Então, se a gente parar para lembrar, eu preparei aqui já no meu caderno, que vocês já sabem que eu uso, algumas demonstrações, e eu vou anotar aqui para vocês agora. Então, quando a gente tinha aqui o processo de Every Visit de Monte Carlo, a gente tinha aqui um conceito do state value igual ao state value em ST mais o alfa GT mais VS em T. E se você lembrar, por exemplo, do último vídeo que a gente fez e das últimas demonstrações, os 2, 3 últimos vídeos imediatamente anteriores a esse, a gente estava ali falando do processo de Importance Sampling Ratio sendo discretizado. Então, uma das últimas equações que nós implementamos antes de fazer a gestão de portfólio SPY, TLT, com o Monte Carlo Off Policy Control, a gente utilizou essa equação discreta de Vn mais 1, por definição, Vn mais Wn sobre o acumulador Cn, onde ele multiplicava pelo ganho Gn mais Vn. E aí, o que eu quero te dizer com isso é que, na verdade, se você parar para olhar, era isso aqui
o nosso alfa. Então, o tempo todo, a gente sempre tinha alguém multiplicando por GT mais VST, né? Essa era a cara do processo do Monte Carlo, que é na verdade, aqui eu acabei aqui colocando maisinho, mas na verdade é um menos, né? Então deixa eu arrumar aqui. Ainda bem que foi agora. Então aqui é menos VST, que a gente copia rápido, né, para o vídeo não demorar, e passou aqui, mas já corrigi, ó. Aqui é menos e menos, né? Então, veja você que a gente estava ajustando o VST a partir dele. Então aqui é tipo um mais igual, né? É ele mais ele mesmo, mais alfa GT VST. E essa componente, esse argumento, é o argumento de ajuste. Porque se você vê que GT e VST começam a ficar iguais, isso aqui vai a zero, significa que VST já está pronto. Então é ele igual a ele mesmo, né? Você não tem mais que ajustá-lo. Essa diferença a gente vai começar a chamar de erro, que é representada por um pequeno delta, um delta minúsculo, essa letra grega delta. E a gente vai, então, com esses pequenos deltas, de forma estocástica, melhorando a estimativa do state value em ST. E a gente fez isso durante todo o processo. Em TD, né, já somos íntimos, não vamos falar mais Temporal Difference Learning, basta TD. Em TD, a gente vai começar a fazer algo muito próximo e super conectado com Monte Carlo. Então, o TD, ele aguarda sempre, em vez de fazer para o fim do episódio, ele faz isso para o próximo, esse P aqui ficou horrível, o próximo episódio. Ele faz isso para o próximo episódio, para o próximo step. Eita, vamos lá, step. Então, o Monte Carlo faz para o próximo episódio, no final do episódio ele sai trazendo todo mundo, e TD faz para o próximo step, a próxima transição imediata de fato, tá? Em T mais 1, e aí, como ele faz isso para o próximo step, então se você estava em T, necessariamente vai acontecer em T mais 1, o próximo step, você tenta fazer essa estimativa ser melhor, porque você vai acabar recebendo a recompensa, então você vai tendo esse processo de bootstrapping. No TD, nós temos a equação da seguinte forma: o state value em ST, ele é igual ao state value em ST, nada mudando daqui, né, do Monte Carlo Control, mais o alfa, que pode ser outras formas de expressar alfa, que acaba também representando uma espécie de learning rate. A gente vai trazer isso mais para frente, mas se você parar para ver, já que isso é o erro, e isso é o quanto eu tenho que ajustar, esse resíduo que eu tenho que somar em VST para melhorar a estimativa, se eu multiplico por um alfa que é menor do que 1, ou mesmo que seja maior, enfim, um alfa, ele acaba atuando como um learning rate, ele vai fazer isso demorar mais ou ser mais rápido, de ele trazer a importância do resíduo para o state value em ST, né? Então tem várias formas de expressar o alfa, e aqui no TD, a gente tem aqui o alfa multiplicado por RT mais 1, que é a nosso reward, mais o gama vezes V, ST mais 1, menos o V, S em T. E fecha parênteses aqui, né? Aqui é um Tzinho. Então, o que a gente começa a fazer? A gente tem isso sempre que, então o TD ele vai melhorar a sua estimativa no estado em ST, no momento em que ele chega no novo estado, por isso que eu tinha falado aqui que acontece em ST mais 1, que aí então eu recebo o meu reward em T mais 1 e tenho o valor do state value em T mais 1. Né? Aí ele vai melhorando essa estimativa. Vamos continuar aqui para a gente entender aonde que as coisas vão começar a se conectar de forma muito clara. Enquanto no Monte Carlo você tinha um target
um update de GT para todo o TD, o target de update é... Então, ó, no Monte Carlo, você tinha o target de update da seguinte forma, G igual a gama G mais R, né, em T mais 1. E aqui você vai ter o seguinte, o target, isso daqui era deixando claro Monte Carlo. E eu quero só ficar colocando um do lado do outro para ir trazendo para você essa visão de como eles andam juntos, para que no final desse vídeo você entenda o quanto que TD é uma parte livre de Monte Carlo. São bloquinhos de Monte Carlo que agora eles vão andar com maior flexibilidade de ajuste, né? Então, no TD, você tem um target, então agora falando de TD, você tem um target que é o RT mais 1, mais o gama state value ST mais 1, que é exatamente o que a gente acabou de falar aqui, ó. Isso é isso, tá? Esse aqui é o nosso processo de update, porque, claro, né? Se você tem VST, vamos supor que isso daqui vire 1, menos VST, isso aqui vai dar um incremento de resíduo zero, não vai melhorar em nada, na verdade vai até zerar aqui. Agora, é esse processo de melhoria que traz o target aqui para melhorar ele, né? E aí, então, isso daqui, justo a isso, a esse mecanismo, a gente chama de TD 0 ou um step TD. O que é um step TD, Rafael? É isso aqui, vai de T para T mais 1 e acontecem as coisas de estimar melhor, ajustar melhor, diminuir o erro para o state value em que você está e que você quer melhorar a estimativa dele. É zero porque ele não tem um fim de episódio. A gente vai ver que quando for TD1, que aí a gente vai jogar dentro de um lambda, aqui a gente vai jogar um lambda no final das contas, e esse lambda pode variar entre 0 e 1. Então, os casos extremos, ele é TD, aplicando esse processo de um step para realizar. É basicamente o próprio Monte Carlo, quando você faz o TD1 é praticamente o Monte Carlo, da forma como é. E você pode ter variações entre 0 e 1, mas a gente vai vendo isso mais para frente. Então aqui é o TD0 puro, um step TD. E nesse caso, a gente tem aqui exatamente essa expressão aonde, né, eu vou até escrever aqui de novo, para manter o fluxo. Já que eu apresentei aqui agora, STzinho, ele é igual ao V STzinho mais o alfa RT mais 1 mais gama V ST mais 1 menos V STzinho, de tal forma que a gente tem aqui, ó, a estimativa bem informada. Por que estimativa bem informada? Porque acabou de acontecer, né? É um resultado imediato que você obteve. Esse daqui era o valor corrente, e é o valor corrente. Ou o valor atual, né? Então é trabalhando com esses dois que a gente vai melhorar a estimativa no processo TD. E o erro TD, novamente, vamos lá, o erro TD, vamos adicionar esse conceito aqui. A gente vai representar igual eu falei aqui em cima, igual eu falei aqui, que era o deltazinho. Então vamos lá. Deltazinho em T é, por definição, o RT mais 1 mais o gama VS em T menos, T mais 1, inclusive menos o VST, tá? O que é esse delta, então? Esse delta é exatamente essa componente aqui, ó. Tudo isso aqui é isso aqui.
isso é o meu resíduo que eu preciso adicionar em VST para melhorar a minha própria estimativa em ST. Então, isso aqui é o meu pequeno erro. É isso que a gente tem que fazer bem melhorando, tá? Vamos lá. Já no Monte Carlo, então, Monte Carlo, o que a gente tinha? A gente tinha que era GT igual RT mais 1. Vamos lembrar disso daqui para daqui a pouco a gente fazer a convergência. Mais gama vezes RT mais 2 mais gama quadrado vezes RT mais 3, gama T menos Tzinho menos 1, né? Vezes, saiu 2 pontos, R terminal, a recompensa no estado terminal. Então esse aqui é um T maiúsculo. Deixa eu evidenciar bem aqui a ideia do T maiúsculo. Lembra, a gente viu isso lá atrás, quando a gente começou a falar do nosso gama para uma expectativa descontada de recompensa no futuro, né? Bom, vamos juntar essas coisas aí. E aí, conforme eu já falei aqui, ó, lembra, eu dei uma deixa aqui para você, né, de a gente falar desse mecanismo de delta do Monte Carlo, por exemplo, no Every Visit do Monte Carlo, que a gente tinha esse deltazinho de erro. Estamos a falar de erro e como contabilizar ele e como atualizar ele. Não se esqueça desse importante contexto. Então, aqui, vamos começar a conectar as coisas, né? Vamos aqui para a próxima página. A gente tem GDT menos VST é igual ao RT mais 1 mais gama GT mais 1 menos VST, né? Que é o processo que vem lá de Monte Carlo, que é a própria definição dele, né? Então, olha só, já que eu tenho que GT é igual ao RT mais 1 mais gama GT mais 1, que a gente fez ao longo de todos os últimos vídeos envolvendo Monte Carlo, e se a gente substituir esse valor GT, que é GT, não é? Ó, GT igual, aqui nesse lugar, no lugar de GT dessa equação, a gente vai ter o quê? A gente vai ter ele aberto, e eu vou aproveitar que eu vou fazer essa substituição. Então, vamos lá. Eu teria aqui de cara, né? Eu teria aqui logo o GT, o GT mais o RT mais 1 mais gama GT mais 1 menos V em ST, tá? Que seria igual ao R T mais 1 mais gama GT mais 1 menos V S em T, tá certo? Então a gente vai ter isso, e aí eu vou fazer o seguinte, nessas duas componentes, eu vou uni-las agora, e eu vou somar zero. Só que eu vou somar zero de uma forma conveniente e especial. Somar zero aqui significa eu somar gama VST mais 1 menos gama VST mais 1. Ora, você há de concordar comigo, isso daqui é exatamente zero, porque eu estou subtraindo dois valores idênticos, esse, e subtrair, né? Bom, quando eu faço isso nessas equações e reajusto ela, eu tenho a expressão do meu erro, que é um RT mais 1, mais gama, VST mais 1,
que é exatamente esse valor aqui que eu rearranjei para esse lugar, menos VST mais gama GT mais 1, que era esse, menos gama VST mais 1. E aí, a gente acaba vendo que os dois se conectaram de tal forma que essa é a justa definição de erro para métodos TD, e esse daqui é a definição de erro para métodos de Monte Carlo. Você pode olhar aqui, que a gente já tinha escrito exatamente isso aqui nesse processo, ó, bem aqui, né? Opa, a linha não ajudou. Exatamente aqui. Então vamos continuar. Já que a gente começou e conseguiu mostrar essa primeira conexão, vamos reescrever o erro para Monte Carlo, que aí depois a gente vai derivar disso o próprio TD. Então a gente vai ter que GT menos V S em T é igual ao delta em T mais gama GT mais 1 menos VST mais 1. E fecha. Por quê? Porque aqui você tem esse gama multiplicando GT mais 1 e esse gama multiplicando por VST mais 1. Então, eu pego e coloco o gama para fora em evidência, subtraindo os dois, e esse era o próprio delta, né? Então, eu reescrevi ele aqui. Então, a partir disso, a gente vê a clara conexão, né? A clara conexão entre o Monte Carlo e os métodos Temporal Difference Learning, né? A gente começa a ver isso aqui agora. E aí, uma forma importante de representar isso, para a gente contextualizar, é exatamente, novamente aqui reescrevendo, ó, GT, vou até escrever de outra cor agora, GT menos V S em T é igual ao RT mais 1 mais o gama GT mais 1 menos V S em T mais gama VST mais 1 menos gama VST mais 1, que é aquele zero que a gente já comentou. Isso aqui vale zero. Mas eu queria reorganizar a partir disso. Isso aqui também é igual, conforme a gente viu agora, o ΔT mais gama GT mais 1 menos VST mais 1, que é igual ao delta em T mais gama delta T mais 1 mais gama ao quadrado GT mais 2 menos VST mais 2. Estão entendendo? Eu estou expandindo a série. E aí, por último, por exemplo, eu posso começar a enxergar o final dessa história. Delta T mais gama, delta T mais 1, mais gama quadrado, delta T mais 2, mais mais, vamos até o último episódio, gama, eu vou ter aqui escrito T terminal menos Tzinho menos 1, multiplicando T de terminal menos 1, mais gama
terminal menos tzinho vezes G em terminal menos Vs em T. Só que tem uma questão, né? Quando a gente está no estado terminal, você não tem nenhum G e você não tem uma estimativa do próprio estado terminal, porque ele é o terminal. Quando chega nele, o episódio acaba. Então isso aqui é zero, isso daqui é zero. E aí a gente pode reescrever isso da seguinte forma: delta T mais gama vezes delta Tzinho mais mais 1 aqui, né? Tzinho mais 1 mais gama ao quadrado, delta Tzinho mais 2, assim sucessivamente, até o gama T de terminal menos Tzinho menos 1, multiplicando delta T menos 1 mais gama T menos Tzinho, e fazer isso aqui 0 vezes 0. Ele zera 0 menos 0, isso daqui vai zerar todo mundo. Mas o que eu quero trazer para você é exatamente essa sequência que nós temos aqui, que ela pode ser representada, portanto, por somatória de K igual a Tzinho, que vai até o terminal menos 1, gama K menos Tzinho vezes delta em K. Né? E isso aqui é a demonstração de como, lá daquele processo todo de que nós tínhamos aqui, lá do G igual a gama G mais R, ou mais V, se você preferir, do processo de Monte Carlo, ele ia inteirando e trazendo essa melhor visão de G, e depois a gente tinha as estimativas, e aqui a gente também pode dizer que se tivermos um cenário onde os state values são os mesmos, você tem essa somatória total representando esse diferencial entre GT e V de ST, que é o começo todo aqui da história que a gente quer estimar cada vez melhor, né, por um processo bootstrapping, né? Então, o que a gente vê aqui, né? No final do dia, o que eu espero que fique bem claro é esse conceito de a gente conseguir calcular o erro do temporal difference, né? A gente definiu isso muito bem aqui, com uma estimativa bem informada e um valor corrente atual, e ir melhorando o próprio valor usando a técnica de bootstrapping. A definição de que esse passo, esse errinho, que é esse conjunto todo denotado por ΔT, ele é um processo que vai permitindo a gente, de forma estocástica, melhorar a estimativa. A gente sai da definição de Monte Carlo com essa notação e a gente avança para uma conexão entre Monte Carlo e temporal difference, que permite a gente ver toda essa série em relação a quem? Ao delta. Em relação ao delta, que no final das contas vai ser adicionado no próprio state value do TD para melhorar o processo de estimativa dele, já que isso daqui vai virar delta, né? Isso daqui vai virar o nosso próprio delta em T, né? Então é essa que é a situação, e a gente pode ir melhorando, e isso vai abrir caminhos para a gente melhorar as estimativas de state value agora com TD, lembrando que esse deltazinho vai acontecer em uma transição, em um step. Então, ele acaba tendo vantagens e desvantagens em relação ao clássico Monte Carlo. Então, vamos falar dos pontos importantes, que é a gente vai tirar proveito da disponibilidade do erro TD já no próximo step. Os erros de Monte Carlo
acabam sendo o resultado das somas, resultam da soma de pequenos erros TD. Então a gente tem essa ideia de construção de blocos, né? E permite a gente ir aplicando essa estratégia de uma forma interessante. O TD, que é esse processo de calcular o erro, calculando bootstrap, a partir do processo de bootstrapping a cada step, ele vai estar aí no coração das técnicas mais avançadas de Reinforcement Learning, que veremos daqui para frente ainda, usando esses métodos clássicos, e vai permear todo o entendimento daqui para frente. Então, esse processo de você melhorar a cada step a projeção de TD baseado num delta e como calcular esse delta é o que vai começar a trazer vantagens importantes para nós, para que a gente possa começar a explorar soluções do tipo Q-Learning, o SARSA, o Actor Grid, Critic e o TD Lambda, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Pessoal, é isso aí, espero que vocês consigam acompanhar esse estudo, essa introdução ao método TD, cuja grande mensagem no final do dia é o cálculo do erro dele, mas essa comparação também é importante, esse entendimento de como ele se acopla dentro de Monte Carlo, para que a gente possa ter uma continuidade dos entendimentos, continuar construindo em cima aí para as próximas técnicas que veremos, tá bom? Deixa teu like, se inscreve, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.